Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o canal Estude Comigo Brasil e hoje, dia 3 de maio de 2023, vamos fazer uma correção da prova que foi aplicada pela Banca Sebrasp no dia 30 de abril de 2023. São 20 questões de certo ou errado. A prova de matemática valia para os cargos de segurança do trabalho, manutenção elétrica, mecânica, operação, administração, e eu acredito que é a mesma prova para todos os cargos. Eu recebi uma prova de um amigo que mandou as fotos pelo WhatsApp. Eu tive o trabalho de redigitar porque a imagem não ficou muito boa. Ele também tinha rasurado muito a prova. Então eu redigitei questão por questão e a gente vai fazer a correção e vai ser a espécie de um gabarito preliminar sem conferir com o gabarito do Sebrasp, porque eu não sei qual foi o gabarito da prova. Mas eu vou resolver as questões. Caso futuramente eu descubra que errei alguma correção ou diverge da banca Sebrasp, irei compará-las e ver qual que é a correção aí, assim, qual que é a situação mais provável de ser certo ou errado. Inclusive, vocês terão a oportunidade de amanhã ainda, dia 4 de maio, entrar com recursos, né? Se eu não me engano, a prova aceita recursos aí, o concurso, até o dia 4 de maio. Por isso, vou fazer uma correção aqui o mais breve possível. Eu costumo detalhar bem as questões, eu não vou entrar tão a fundo em cada uma, mas quero já resolver item a item para ajudá-los aí para quem prestou o concurso e também para quem está estudando. A Banca Sebrasp, que aplicou uma prova recentemente, acho que foi semana passada que eu corrigi uma prova do Sebrasp, e era estilo múltipla escolha, tá bem diferente aí da prova que a gente vai corrigir agora. Realmente agora a Sebrasp voltou, tá? A Sebrasp voltou. Acordaram a Sebrasp porque nessa questão de nível médio não foi tão simples que nem a prova lá do TJ do Ceará, que aí teve gente que olhou assim a prova, será que é o Sebrasp mesmo que está aplicando essa prova? Questões fáceis assim, mas isso por conta do grau de competitividade, do número de candidatos, a Sebrasp agora arrochou nessa prova, no meu entendimento, tá? Pode ser que alguém aí tenha achado a prova fácil. Eu vou comentar com vocês questão a questão. Vou colocar a vinheta do canal, enquanto isso eu já me preparo aqui para fazer as correções, que eu quero fazer a correção de forma seguida, sem muitas edições, sem nada, já vou mandar ver aqui a correção para dar tempo de liberar ainda hoje. Bom, tá aí a prova. Ela foi redigitada, vocês reparem que não é aqui um copy e cola da imagem da prova, né? Que geralmente eu faço assim, eu já recorto do PDF e colo aqui. Na verdade, aqui eu tive que digitar tudinho no Word para depois colar aqui para a gente poder trabalhar as correções. E aí, pode ser que alguma palavrinha, alguma vírgula aí esteja fora do lugar, mas eu procurei fazer uma conferência, acho que eu redigitei tudo certinho. Qualquer coisa vocês comentem depois nos vídeos. Eu agrupei as questões da mesma forma que a banca Sebrasp agrupou. Então, por exemplo, nessa primeira questão, nesse primeiro enunciado, nós temos 4 questões. Depois, no segundo enunciado, temos mais 2. E eu vou procurar corrigir assim aqui nessa prova para a gente agilizar um pouquinho o tempo em vez de colocar questão por questão em cada tela. A primeira questão, que na prova que o meu amigo me encaminhou, foi a questão número 21. Como eu não tenho gabarito, não tenho modelo de prova oficial da banca Sebrasp, eu não sei dizer qual item vai corresponder aí à sua prova, tá? Inclusive, eu também não vou conferir ao final o gabarito, como eu sempre faço por aqui. Eu vou colocar a minha resposta, a gente vai montando juntos aqui um gabarito aqui com aquilo que eu acho que é correto. Se eu tiver errado, vocês me corrijam, mandem resposta nos comentários. Se vocês encontrarem algum problema aí, por favor, eu terei o maior prazer em refazer a questão. Eu não quero deixar nada passando errado aí para vocês. Vamos lá. Agora sim vamos começar com as questões. Questão enunciado, né? Vamos para o enunciado primeiro. Um grupo de estagiários do setor de atendimento ao público de uma empresa deve ser avaliado em relação ao tempo de duração do atendimento. Um estagiário é considerado eficiente quando todos os seus atendimentos duram no máximo 9 minutos. Todas as pessoas que procuram esse setor
buscam a solução de um mesmo tipo de problema, demandando assim um mesmo tempo aproximado. A partir dessa situação hipotética, que é essa daqui, julgue os itens a seguir. Primeiro item, questão 21. O atendimento de um estagiário eficiente durará no máximo 3/20 de hora? Bom, essa questão 21 é uma questão de fração, né? Você tem que aplicar 3/20 em 1 hora. Só que 3/20 em 1 hora é 3/20. Só que você não vai comparar com horas, você vai comparar com minutos. Então a gente vai traduzir aqui, ó, hora em minutos. 3/20 vezes 60 minutos. Cancela esse zero com esse zero. 6 eu posso dividir por 2, vai dar 3. Nós temos 9 minutos. E ele falou o quê? O atendimento eficiente durará no máximo 9 minutos. Isso, durará no máximo 9 minutos, que bate com 3/20 de hora. Certinho. Questão aqui 21, vou marcar aqui como correta. Uma questão aí para você esquentar nessa prova da Petrobras. Vamos agora fazer a questão número 22. Se todos os tempos de atendimento de um estagiário forem sempre inferiores a 0,5 elevado ao cubo de 1 hora, então esse estagiário será considerado eficiente. Bom, questão parecida com a de cima. A de cima ele dava fração. A de baixo ele está dando potenciação. A gente vai calcular, vai transformar isso aqui, ó, em uma forma mais fácil de calcular. Meio elevado ao cubo é a mesma coisa de 1/2 elevado ao cubo. Vezes 1 hora, que nem a gente fez aqui em cima, ó, vezes 1 hora é igual vezes 60 minutos. Isso vai dar igual aqui, ó, 1/2 elevado ao cubo, que é igual a 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, 1/8, vezes 60 minutos. Isso vai me dar igual a 60 dividido por 8, que é igual a 30 dividido por 4, que é igual a 15. 15 dividido por 2, que é igual a 7,5. 7,5 minutos. Então, se todos os tempos de atendimento do estagiário sempre forem inferiores, esse estagiário será considerado eficiente? Correta resposta. Porque deu 7,5 minutos. Beleza? Então, questão número 22, correta. Questão número 23. Suponha-se que, em 2022, a quantidade de atendimentos no setor tenha crescido mensalmente em progressão aritmética com razão igual a 75. Nesse caso, se, em julho de 2022, tiverem sido registrados 2.500 atendimentos, então, em janeiro de 2022, o número de atendimentos será superior a 2.100. Bom, existem dois caminhos aqui, pelo menos, para você tentar resolver essa questão. Um, que é o mais intuitivo, é você colocar aqui em julho. Então a gente tem, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e julho. Em julho, ele diz que nós temos 2.500 atendimentos. Diz também que a gente teve, ó, 75, sempre foi aumentando 75 de um mês para o outro. Então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 aumentos de 75. Se a gente teve 6 aumentos de 75, quer dizer que a gente teve 6 vezes 75, 6 vezes 5, 30, vão 3, 6 vezes 7, 42 e 3, 45. 450 foi o tanto que a gente aumentou de janeiro até julho. Então eu vou pegar 2.500
subtrair 450 e nós vamos ter aqui, ó, apenas 50, aqui vai ficar 4, 2050. Então nós começamos no mês de janeiro com 2050 e não com 2100, do jeito que a questão está falando. Então aqui a questão está errada. Uma outra forma de resolver essa questão 23 seria, vou descer aqui um pouquinho, a gente usar o termo geral da PA, né? Descobrir o termo. Ó. O termo N é igual ao primeiro termo mais o número de termos que a gente tem, menos 1, que multiplica a razão. Se ele fala para a gente que o termo 1 seria o 2100, o termo que a gente quer descobrir é o sétimo termo, que é o do mês de julho, é o A7, né? A7 julho, A1 janeiro, mais 7 termos menos 1, que multiplica a razão, que é 75. A gente vai ter que o mês de julho, se começasse realmente com 2100 ou mais, a gente teria 2100 mais 7 menos 1, 6, 6 vezes 75. 6 vezes 75 é a mesma coisa de eu multiplicar 3 por 150, né? Que dá 450. Então, o sétimo termo é igual a 2100 mais 450. Então, daria 2550 o sétimo termo. E diverge do que ele falou aqui, ó. Em julho, nós tivemos 2.500 atendimentos. Então, não pode ter sido 2100, é 2050, conforme a gente calculou aqui, ó, sem usar fórmula nenhuma. Resolvido as duas formas aqui, essa questão 23. Questão 24. Considere-se que, em determinada manhã, um estagiário tenha realizado 15 atendimentos, cujos tempos tenham decrescido ao longo da manhã, em progressão geométrica, com razão de raiz sétima de 2/3. Nessa situação, se o primeiro atendimento tiver demorado 18 minutos, então o último terá demorado mais de 10 minutos. Bom, se essa questão a gente resolve com o termo geral da PA, essa 24 a gente resolve com o termo geral da PG. Vou até mostrar aqui para vocês aqui, ó. O termo geral da PG é igual a AN, ok? Que é igual ao primeiro termo, que multiplica a razão. E aí deixa eu tirar aqui da frente. Elevado ao número de termos menos 1. Pronto. Vamos agora só substituir informações. A gente tem que, se o primeiro tempo tiver demorado 18 minutos, então o primeiro, a gente vai colocar o valor 18. Em progressão geométrica com razão de 7, a razão é a raiz sétima de 2/3. Elevado, esse aqui, ó, essa nossa raiz sétima vai ser elevada ao número de termos. Quantos termos que a gente quer? A gente quer 15 atendimentos. A gente quer exatamente saber o 15 atendimentos, o 15º. Que vai então aqui em cima vai ser 15 menos 1. Então, o 15º elemento será igual a 18, que multiplica, aí a gente vai colocar aqui, ó, vamos colocar aqui, raiz sétima de 2/3, elevado a 14. O que ele quer saber aqui é se você sabe simplificar, né? Você sabe simplificar 14 com 7. Bom, é só a gente pegar aqui, ó, e dividir. Por exemplo, ó, quando você tem raiz quadrada elevada ao quadrado, você divide esse por esse, a raiz some. Raiz elevada a 14, né, um número elevado a 14 é igual a 7 elevado a 2. Potência de potência. Então, a gente pode cancelar o 7 com 7, vai sobrar só o 2. Então, e vai sumir com a raiz, né? Raiz sétima some. Então, a gente vai ficar o seguinte, ó, a 15º elemento é igual a 18. Cancelei o 7 com 7, sobraram 2/3 elevado ao quadrado. Isso aqui vai dar igual a 18, que multiplica 4 nonos.
18 dividido por 9 dá 2. Aqui fica 1. Vai dar igual a 8. Ufa, resolvemos aqui uma potenciação de uma raiz. 8 minutos. Se o primeiro atendimento tiver demorado 18 minutos, o último terá demorado mais de 10 minutos? Não, não terá demorado mais de 10. Ele vai chegar de 18, o 15º vai ser em 8 minutos. Questão errada. Ok? Eu estou esquecendo aqui de usar a marcação resposta errada para essa 24. Beleza? Fechamos aí o primeiro grupo de questões. Vamos aí para o segundo grupo. Mas se você está curtindo essa correção, se você está gostando, deixa aí seu like, se inscreva no canal. E vamos aí para o próximo grupo de correções. Considerando que uma equipe de manutenção de um dos setores de uma plataforma de petróleo seja composta por 8 pintores e 10 soldadores, julgue os itens subsequentes. Questão 25 dessa prova. Considere-se que, após pintar determinado local da plataforma, os pintores precisem aplicar sobre a pintura 4 tipos diferentes de produtos. Nesse caso, se a ordem de aplicação dos produtos não importar, então existem mais de 20 ordens diferentes de os produtos serem aplicados? Gente, sinceramente, nessa questão, eu não sei se o CESP está sendo o CESP, se tem uma pegadinha aqui, se não tem, porque a gente tem algumas informações aqui. Ó. Primeiro, ele joga essa informação que a ordem de aplicação dos produtos não importa. Se a ordem não importar, aí ele fala, existem mais de 20 ordens diferentes de os produtos serem aplicados. O que eu entendo com isso? Eu vou repetir aqui no cantinho aqui, ó. Faz de conta que esse aqui, eu tô copiando lá de cima aquela minha fotografia. Eita. Aquela minha plataforma lá. E aqui tá uma plataforma de petróleo. Digamos que foi isso aqui. Ele falou que é um determinado local da plataforma, mas faz de conta que é a plataforma toda. Ele falou que existem 4 produtos para você passar aqui. Produto 1, aí depois você passa o produto 2, aí passa o produto 3, e depois você vai lá e passa o produto 4. Ficou aí, né? Pintou a plataforma com 4 produtos aqui. E aí ele fala que não interessa por qual que eu comecei, se eu comecei pelo produto aqui, ó, nas cores aqui, azul, verde, vermelho, ele falou que não interessa. Eu tenho que aplicar os 4 produtos. E essa ordem de aplicação não importa. Quantas ordens diferentes de produtos serem aplicados? Se você interpretar que os 4 produtos de fato não importam, se a ordem de aplicação não importa, então quer dizer que você tem 4 produtos que vão trocar de lugar entre si. Então eu tenho o produto A, B, C e D, que vai trocar de lugar com D, B, C, A, e eles vão ficar trocando de lugar aqui e não me interessa, porque o resultado final vai ser a plataforma pintada com os 4 produtos. Se a ordem não importa, eu só tenho uma forma, uma única forma de ter esses produtos aplicados. Se não interessa a ordem, eu só tenho uma. Beleza? Esse é um raciocínio que eu não sei se teve peguinha da banca. A segunda forma de raciocinar é o seguinte. Bom, a banca jogou isso aqui só para confundir a gente. Falou que a ordem não implica. Mas ele está querendo saber o número de ordens diferentes que eu poderia ter vindo aqui. Ó, A, B, C, D, D, B, C, A, B, D, C. Quantas formas eu poderia ter aplicado isso daqui? Mas a gente sabe que no final a ordem não importa. Mas mesmo assim ele quer saber quantas formas seriam possíveis. Aí a gente vai ter aqui, ó, uma permutação de 4. A gente vai pegar esses 4 produtos aqui e vai embaralhar. Então a gente vai ter 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso aqui vai dar 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24. E a resposta seria 24. Então existem mais de 20 ordens diferentes? Se a gente considerar essa informação aqui,
Sim. Se a gente considerar que existe 24 ordens, mesmo sabendo que ele falou que a ordem de aplicação dos produtos não importa, você vai marcar correto. E aí, mas o que você escolheria? Eu estou tentado a achar que é uma forma só, porque ele deixou claro aqui que a ordem não importa. Então, eu marcaria essa questão aqui como errada, ok? Porque os 4 produtos eu vou aplicar, mas a ordem não importa. Então, eu estou considerando que a banca fez uma pegadinha aqui. Então, vou colocar aqui, ó. O problema é que essa pegadinha, glu-glu e aí, ela pode ser para os dois lados. Ela pode ser tanto para quem pensou que deveria permutar as cores, ou para aqueles que consideraram que era uma forma só. Eu não sei o que vai dar essa questão no final, se vai ter muito recurso, se vão anular, se não vão. Realmente ficou uma questão um pouco ambígua no meu entendimento, tá bom? Vamos lá, vamos deixar essa 25 para trás e vamos partir para 26. A quantidade de maneiras de se escolher um grupo com 2 pintores. Então, olha só, vamos repetir aqui as informações. Eu tenho 8 pintores e eu tenho 10 soldadores. A quantidade de maneiras de se escolher um grupo com 2 pintores e 2 soldadores. Então, vamos formar nosso grupo aqui, 2 de vocês e 2 de vocês. Toda vez que eu tenho um grupo formado com E, eu vou multiplicar. Então, eu vou ter aqui, ó, essa quantidade vezes essa quantidade. A gente vai combinar isso daqui tudo. Só que, dentro de cada grupo, não interessa se aqui é o pintor A e aqui é o pintor B, ou se esse aqui é o pintor B e esse aqui é o pintor A, é o mesmo grupo. São os mesmos 2 pintores. Então, não interessa. Então, a gente está falando de quê? De combinação. Combinação de 8 pintores, 2 a 2, que multiplica por cada situação de soldadores, que também a gente vai ter uma combinação, porque tanto faz aqui se vai ser o Antônio e aqui o José, ou se vai ser o José e o Antônio. Esse grupo é o mesmo, então a gente está falando de combinação. Combinação de 10, 2 a 2. Vamos desenvolver isso aqui. Vai ser 8 fatorial sobre 8 menos 2 fatorial sobre 2 fatorial, que multiplica 10 fatorial sobre 10 menos 2 fatorial sobre 2 fatorial, que é igual. 8 fatorial, eu vou multiplicar 8, vou multiplicar 7, vou pegar o 6 fatorial, vou simplificar com o 6 fatorial que ficou lá embaixo, e o 2 vai ficar 2 vezes 1. Ainda posso simplificar mais uma vez, aqui vai ficar 4 e aqui vai ficar 1. Que multiplica 10 vezes 9 vezes 8 fatorial sobre 8 fatorial aqui embaixo, já cancela os 2, sobre 2 fatorial, que é igual a 2 vezes 1, 2 vezes 1. Pega esse 2, cancelo aqui, vai dar 5. E a gente vai ficar agora com 4 vezes 7, 28, vezes 5 vezes 9, 45. É a nossa questão, nossa continha para fechar essa questão 26. 28 vezes 45. 8 vezes 5, 40, vão 4. 8 vezes 4, 32 e 4, 36. 2 vezes 45 dá 90. 0, 6, 12. 1260 formas da gente ter pintores e soldadores. A quantidade de maneiras de se escolher um grupo com 2 pintores é inferior a 1200? Não, é um pouquinho maior. É 1260. A questão aqui também está errada. Vou marcar aqui, que eu esqueço, mas agora eu vou marcar. Questão errada. Fechamos mais um grupo de 2 questões. Se você gostou, está gostando, deixa aí seu like, aproveite para se inscrever no canal e vamos para a próxima correção. Acerca da teoria dos conjuntos, julgue o próximo item. 27. Para 3 conjuntos A, B e C não vazios, se A está contido em B e se C não contém B, então C também não contém A. Bom, eu vou brincar de desenhar aqui, vou diagramar. Eu vou fazer o meu conjunto A, só de bolinhas. Ainda não vou fechar, tá bom? Meu conjunto B é o meu conjunto de triângulos. O meu conjunto C é o meu conjunto de quadrados.
Vamos olhar agora a primeira informação. Os três são não vazios se A está contido em B. Então, o conjunto B ele já tem isso daqui. Mas o A também está contido, então ele tem os elementos de A. A está contido. O meu B contempla A, então A está aqui dentro. Aqui, ó. Agora, e se C não contém B? Então C e B estão apartados aqui. Ó. C não contém B. C não pega nenhum elementozinho de B. Ou seja, o C ele não tem nenhum triângulozinho. C não tem triângulo e ele não tem bolinha, porque senão ele teria pego alguém de A, né? Só que, beleza, então essa segunda informação tá ok. A pergunta dele, C também não contém A? Ele falou que não continha B, mas ele não contém A? Não contém, porque ele não tem nenhum pedacinho de B e A faz parte de B. Então aqui o C, ele não tem bolinhas e também não tem triângulozinhos, porque tudo isso daqui faz parte de B. Então, essa situação aqui é verdadeira. A única questão que eu vou complementar aqui é o seguinte: ele falou que B, mas não vai mudar a resposta, mas ele falou que C não contém B, mas ele não falou se B contém C. A gente poderia ter aqui também, ó, em B, se o B poderia ser um pouquinho maior, ele poderia também, ó, conter C. Ele falou que C não contém B, mas B poderia conter C. De toda forma, implica dizer que A não se mistura com C. Tá? Não teria como C ter alguma bolinha aqui dentro. Então, essa questão aqui eu considero ela como errada. Tá bom? Fiz aqui com diagramas, com bolinhas, né? Não coloquei números nem letras, mas a lógica vai ser a mesma. Vamos agora então para a questão número 28. Julgue os itens a seguir a respeito de funções exponenciais, logarítmicas e trigonométricas. Se Q de 1 de t é igual a 120.000 menos 500t e Q2 de t é igual a 100.000 menos 400t, são as cargas em toneladas de dois navios petroleiros que estão sendo descarregados t horas após o instante inicial t0, então a quantidade de petróleo restante nos dois navios será igual para um tempo superior a 100 horas após o instante inicial. Então, o que ele está falando é o seguinte: eu tenho um petroleiro, tá? E ele está sendo descarregado. Isso aí, acho que através de tubulações, né? Deve encaixar as tubulações lá e está sendo descarregado. No instante zero, por exemplo, esse petroleiro 1, ele vai ter 120.000 litros no instante zero. Passou aqui no instante 1. Menos 500 vezes o tempo 1, hora 1. Então, em uma hora, vezes 1. Então, na primeira hora, ele baixou aqui 500. Ele foi para 119.500. Enquanto que o Q2, na primeira hora, o Q2, né? Petroleiro 2. Na primeira hora, ele estava carregado com 100.000 menos 400 vezes 1, que é de uma hora. Então ele ficou com 99.600. Você repara que esse daqui, ó, está descarregando mais rápido do que esse aqui. Esse aqui está descarregando de 400 em 400. Esse aqui de 500 em 500. E ele está querendo saber qual foi o instante em que os dois estavam com a mesma quantidade para descarregar. Que hora que eles se igualaram aqui? Foi depois de quantas horas? Então é simples. A gente vai pegar a equação 1, que é 120.000 menos 500 vezes t, é igual a 100.000 menos 400 vezes t. A gente vai achar um valor t comum para os dois. E aí a gente resolve essa equação. Beleza? Então vamos fazer. Ó. Vai ficar 120.000. Vou trazer o 100.000 para cá, que é menor, para ficar positivo. Menos 100.000 igual a menos 400t. E vou levar o menos 500t para o outro lado. Mais 500t. Então aqui eu vou ficar com 20.000 igual a 100t.
Vou trocar de lado aqui só para ficar bonitinho. Então eu tenho que 100t é igual a 20.000. Cancela um zero com zero, outro zero com outro zero. O tempo vai ser de 200 horas. Em 200 horas eles estarão com a mesma quantidade de litros, de toneladas, né, na verdade, de toneladas aí de petróleo em seus petroleiros. Aqui está falando que vai ser um tempo superior a 100? Vai ser o dobro, né, após o instante inicial. Então essa aqui a gente pode falar que é uma questão que está certa, correta. Vamos marcar lá, correta. Vamos agora resolver a questão número 29. Suponha-se que A de t é igual a 3 menos 2 cossenos de π vezes t sobre 12 avos. Registre, em metros, a altura do nível do mar em uma plataforma de petróleo, medida a partir da hora t do dia, com t maior ou igual a 0 e menor ou igual a 24. Nesse caso, o mar atinge uma altura máxima igual a 5 metros. E aí ele quer que você julgue se é certo ou errado. E essa questão eu tenho que dar o carimbo para ela de nível hard. Porque eu acho que é uma dos itens aí mais difíceis dessa prova de nível médio. Primeiro porque é algo que a gente não trabalha no nosso dia a dia. Tá? A gente vai envolver aqui, eu vou até descer aqui um pouquinho, pronto, para ter um pouquinho mais espaço. É algo que a gente vai trabalhar aqui, que é conhecido como círculo trigonométrico. Esse é o nome. Se vocês chegarem a estudar isso para o concurso, vocês não tiveram muitas dificuldades, porque vocês vão ver que a gente não precisa aprofundar tanto nessa questão do círculo trigonométrico. A gente nem vai usar muito esses valores aqui, ó, de π, que seriam os valores aqui do círculo. A gente não vai precisar usar isso daqui necessariamente para essa questão. O que você precisaria saber é o seguinte: é que aqui no círculo trigonométrico, vou tentar dividir eles aqui no meio, a gente tem o círculo trigonométrico, vou colocar aqui o nome aqui, depois vocês pesquisem um pouquinho mais sobre o assunto. Eu não vou entrar em tantos detalhes aqui porque eu estou corrigindo a prova toda. Mas depois eu prometo para vocês fazer uma questão avulsa só sobre esse assunto para a gente aprofundar um pouquinho mais. Mas basicamente o que você precisaria saber é isso daqui. A gente tem um círculo trigonométrico que ele começa da esquerda para a direita, começa do ângulo 0 grau, depois vai para o 90, depois vai para o 180, 270 e dá uma volta completa em 360. Que isso aqui pode ser representado também pelo valor π sobre 2, aqui também seria π, aqui seria 3π sobre 2 e aqui seria 2π. Mas a gente não vai usar nada desses valores. A gente tem só que observar que o círculo trigonométrico ele pode ser observado tanto pela perspectiva do seno quanto pela perspectiva do cosseno. Quando você examina pela perspectiva do seno, a gente tem os seguintes valores. Para 0 graus, a gente tem o valor 0, depois a gente tem o valor 1, aqui a gente tem o valor 0 de novo e aqui menos 1. Aqui a gente está observando pela perspectiva do seno. Quando a gente observa pela perspectiva do cosseno, é um pouquinho diferente. Aqui a gente tem o valor 1 e aqui a gente tem o valor 0. Aqui menos 1 e aqui 0. E aí tem os quadrantes, que aqui é o primeiro, segundo, terceiro e quarto. Esses quadrantes a gente tem aqui para seno, que aqui é positivo, na parte aqui superior, e na parte inferior aqui, ó, que está próxima do menos 1, é o negativo. E no cosseno, o lado direito é positivo, o lado esquerdo é negativo. Informações também que a gente não vai precisar entrar muito em detalhes para essa questão. Quis desenhar aqui para vocês aqui a perspectiva, mas o que ele passou para a gente? Uma fórmula trigonométrica que é dada por A, que multiplica T, que é igual a 3 menos 2 cosseno de π, que multiplica T sobre 12. Ok? Tá, ficou bagunçado aqui. Π que multiplica T sobre 12.
Só que quando você está falando aqui de círculo trigonométrico, os valores sempre vão ficar aqui, ó, entre o círculo. Passou de 360, começa a repetir. É um ciclo que se repete. Então, você vai dar 2 voltas, 3 voltas, 4 voltas. O valor máximo que a gente vai atingir e o valor mínimo, no caso aqui do cosseno, será 1 e menos 1. Qualquer valor que a gente tentar atribuir aqui, do cosseno, ele vai estar dentro desse círculo com o valor máximo de 1 ou menos 1. Isso daqui tudo, ó, cosseno de πt sobre 2, esse cosseno de π que multiplica t sobre 2, sobre 12, ou ele vai ser no máximo, ou no mínimo menos 1, ou no máximo 1. Isso aqui é o que a gente chama de imagem do círculo trigonométrico para o cosseno. Tá bom? Então, esses são os valores que a gente vai poder aplicar aqui. Então ficou fácil para a gente agora descobrir qual que é o tempo t. Tá bom? Qual que é o valor aqui, no caso, a altura, né? O A representa a altura em um determinado tempo t. A do tempo t, ele nem quer saber o valor de t, tá bom? É igual a 3 menos 2. E aí a gente vai fazer para as duas situações. A gente vai usar os valores que delimitam os valores possíveis aqui para o seno e para o cosseno. Vai de menos 1 a 1. Vou usar aqui primeiro o menos 1, que multiplica menos 1. Isso aqui vai dar 3 menos 2, que multiplica menos 1. Menos com menos dá mais 2. Isso aqui vai me dar igual a 5. Então, é a altura em um determinado tempo t, eu vou ter 5 metros. Agora, utilizando o valor máximo do cosseno, que é 1, vamos ver como é que vai ficar. A de t é igual a 3 menos 2, que multiplica o cosseno. O cosseno agora é mais 1. Isso vai dar igual a 3 menos 2, que é igual a 1 metro. Então, a gente descobriu aqui os limites aqui do quê? Do nível do mar para essa fórmula, para essa equação que ele nos passou. Vai de 1 a 5 metros. Ou aqui vai ser o valor mínimo que vai atingir e aqui o valor máximo. Ele nem pediu para você descobrir o valor t, o tempo, que a gente poderia descobrir, tá? Mas vamos agilizar aqui a correção da prova. Ele pede que o mar atinge uma altura máxima igual a 5 metros, então resposta correta. Correta. E fechamos aí a questão 29, que eu marquei para vocês aí como uma questão do nível hard, ok? Mas ela está correta. Vamos para a próxima questão, questão número 30. Questão 30. Suponha-se que C de t é igual a 5 vezes E elevado a 0,05t corresponda à quantidade de litros de combustíveis anuais em milhões de litros demandadas de uma pequena cidade em t anos após um instante inicial t igual a 0. Nesse caso, considerando-se log natural de 8 sobre 5 igual a 0,5, para t igual a 10, é correto afirmar que a quantidade de litros de combustíveis demandadas na cidade será igual ao dobro da quantidade no instante inicial. Nessa questão, a gente está falando desse númerozinho aqui, ó, que é conhecido também como número de Euler, por conta lá de um matemático chamado Leonhard Euler, né? E aí esse valor ele vale aproximadamente 2,71 e aí ele vai aí uns quebrados para frente. Mas a gente não precisa dessa informação para resolver essa questão, tá? Isso aqui é só conceitual. Outra coisa que a gente tem aqui também que é o L de N, que significa logaritmo natural. E aí, na minha época, eu costumava chamar de logaritmo neperiano. Só que esse termo já era mais o termo, já caiu em desuso, porque, na verdade, esse é o número de Euler. Então, assim, bom, resumindo, hoje em dia a gente chama de logaritmo natural, tá bom? Depois, se vocês quiserem saber um pouquinho de história, vocês podem se aprofundar. Então, antes de resolver essa questão, eu vou falar de 2 pontos teóricos. Primeiro, que logaritmo natural de um número A
é igual é a mesma coisa você falar que é log de A na base E. Isso aqui é o logaritmo natural. Por sua vez, a gente sabe que pela regra do log, né, log de E de A igualado a algum número x é a mesma coisa, né? Isso aqui vice-versa aqui, ó. É o número é o E elevado a x que vai ser igual a esse A. Pronto. Queria falar só sobre esses dois pontos aqui. Na questão, ele falou para mim o seguinte, ele falou que log natural de 8/5 é igual a 0,5. Seguindo esse passo a passo aqui, ó, log natural de 8/5 é a mesma coisa de log, certo? De 8/5 na base E. E ele falou aqui que o valor é igual a 0,5. Beleza, igual a 0,5. Como se fosse aqui, ó, o nosso x. Então vamos seguir aqui a regra do expoente. Vai ser o E elevado a 0,5 vai ser igual ao número A, que é igual a 8/5. Então, essa informação que ele passou para a gente, que vai ser uma informação muito útil, é a mesma informação que essa daqui, ó. É elevado a 0,5, que é igual a 8/6. Pronto. Fizemos aqui 90% da questão, eu posso dizer assim. Por quê? Porque a gente vai calcular agora o C tempo de zero. Né? CT, que é a fórmula que ele deu, é igual a 5 vezes E elevado a 0,05T. Beleza. Então, corresponde à quantidade de litros de combustíveis. Então tá, aqui é combustível, quantidade. Então, a gente teve um instante T0 que a gente teve um uso de combustível. Qual que foi esse uso aqui no instante T0? Eu coloco o zero aqui no lugar, 5 que multiplica E elevado a 0,05 vezes zero. Então a gente vai ter aqui igual, que é igual a 5, que multiplica E elevado a zero. Qualquer número elevado a zero é igual a 1. Então vai ser 5 vezes 1, que é igual a 5. Opa, eu já sei qual que era o consumo inicial dessa cidade quando ela começou. No instante zero, ela consumia 5. Então, instante zero é 5. C de zero é 5. Agora, eu vou calcular o C de 10. C de 10 vai ser igual a 5, que multiplica E 0,05 vezes 10, que é o tempo 10. Isso vai ser C de 10 vai ser igual a 5, que multiplica E 0,05 vezes 10, vou puxar aqui para a esquerda, E elevado a 0,5. E aí, você lembra aquilo ali, ó, que eu deixei guardado no início da questão, explicando para vocês a teoria? É a mesma, a informação que ele passou para a gente é o do E elevado a 0,5. Então, onde tiver E elevado a 0,05, vou pegar o 5, vou descer mais um pouquinho aqui a tela, e vou multiplicar por 8/5. Vou cancelar o 5 com esse 5, vai me restar apenas o 8. Então, o C de 10 é igual a 8. Então, de 5, que era o instante zero, depois de 10, e aí ele colocou esse 10 é anos, né? É 10 anos, ó, em T anos, eu passei para um consumo de 8 milhões de litros, de 5 para 8. E ele afirmou que é igual ao dobro da quantidade inicial. Não, 8 não é igual ao dobro de 5. O dobro de 5 é igual a 10. Então essa questão aqui está errada. Duas questões seguidas aí, nível hard. Eu vou colocar o carimbinho aqui de nível hard para essa questão, tá? Porque você tem que fazer
ter esse entendimento de log natural, usar também a regra do log normal, né? Porque o log, na verdade, a gente está falando de exponenciação, e exponenciação a gente está falando de log. Um se remete ao outro. E agora, ficou um pouquinho bagunçado aqui a tela, mas eu vou colocar agora aqui para baixo para a gente resolver a questão número 31. Então, estou com um pouquinho de espaço aqui, vamos fazer. Questão 31. Considere-se que um equipamento de monitoramento deva ser posicionado a cada hora x do dia a uma profundidade de p em metros igual a p de x igual a 0,2x ao quadrado menos 4x mais 25. Nessa situação, o equipamento deve ser posicionado a 5 metros de profundidade duas vezes ao dia. Bom, a gente tem aqui, ó, ele nos deu P de x é a profundidade. E ele nos passou aqui uma profundidade, que é igual a 5. Então, para determinado valor de x, a profundidade vai dar 5. Ok? Exatamente a hora x. Eu quero descobrir a hora. Eu vou colocar onde tem P de x, eu vou colocar o valor 5. 5 é a profundidade. Vezes 0,2 vezes x ao quadrado menos 4x mais 25. Isso daqui vai dar igual a 0,2x ao quadrado menos 4x mais 25. O 5 vem para cá, fica menos 5, igual a 0. Aqui do lado de cá ficou vazio, ficou 0. Então, 25 menos 5 dá 20. 0,2x ao quadrado menos 4x mais 20 igual a 0. Virou aqui uma equação de segundo grau para a gente resolver. Se nós tivermos duas raízes, quer dizer que a gente realmente tem 2 vezes ao dia. Se esse problema aqui não desse para resolver, aqui ia dar errado. Se essa equação aqui ela nos der uma raiz apenas, quer dizer que não são 2 vezes ao dia. São situações que podem ocorrer numa equação de segundo grau. Beleza. E agora eu vou resolver essa equação de segundo grau, mas antes de começar, aqui está um decimal. Eu não quero trabalhar com decimal, então eu vou multiplicar por 5. Toda a equação. Então 5 vezes 0,2 vai me dar x ao quadrado. Menos 4x vezes 5 vai me dar menos 20x. E 5 vezes 20 dá igual a 100, mais 100 igual a 0. Agora eu vou achar as duas raízes. Vou utilizar o método da soma e do produto. Ou seja, eu tenho x' mais x2', que são as minhas duas raízes, me dá menos b sobre a. Então lembre que aqui a gente tem um azinho, que aqui está valendo 1, que vale 1. Aqui o meu b vale menos 20 e o meu c vale 100. Tem o x1 que multiplica x2, que é igual a c sobre a. Menos b sobre a, menos menos 20, vai dar igual a 20 sobre a. Opa, mas o a vale 1, então vai dar igual a 20. C sobre a é igual a 100 sobre 1, que é igual a 100 também. Vamos pensar em dois números, e geralmente o mais fácil para pensar primeiro é o produto, que multiplicados dá 100. Bom, o primeiro que eu penso é 10 vezes 10. 10 ao quadrado é 100, 10 vezes 10. Será que cabe aqui em cima? Se x', x1 for 10, x2 for 10, aqui vai dar 100, beleza. Se x1 aqui na parte de cima for 10 mais 10, vai dar 20 a soma. Então eu já achei, ó, o meu x' é igual a 10, o meu x duas linhas também é igual a 10. Nós chegamos numa equação, x1 e x2, né? Eu não usei x1 e x2, em que x1 é igual a x2, que é igual a 10. Ou seja, é uma equação que não dá para ter a profundidade, ó, 2 vezes a cada dia. Na verdade, é só no tempo, na hora 10, que realmente vai acontecer dessa equação me dar 5 metros de profundidade. Então, essa questão aqui, eu vou marcar ela como errada. Questão 31 é errada.
Se você está acompanhando a correção dessa prova completa, ou chegou aqui só por conta dessa questão, já acompanha aqui o canal, deixe seu like, contribua, se inscreva e vamos para a nossa próxima questão. Questões 32 e 33. Considere uma matriz A 2 por 3, uma matriz B 3 por 3 e uma matriz C 3 por 2. Julgue os itens a seguir. Questão 32. É possível calcular os determinantes das matrizes A e C, porém não o da matriz B? Então a gente tem a matriz A, que é 2 por 3. A matriz B, que é 3 por 3. E a matriz C, que é 3 por 2. Em quais matrizes nós podemos calcular o determinante? Somente nas matrizes quadradas. Essa daqui. 3 por 3. Então ele está falando que é possível calcular da matriz A e da C? Não, é justamente as duas que a gente não pode calcular determinante. Questão errada. Simples assim? Simples assim. CESP gosta também de questões teóricas, né? Fazia tempo aí que ele não jogava uma questão teórica pra gente, mas é bem estilo CESP. Questão 33. É possível calcular o produto de A e B? A vezes B. Então, A é 2 por 3. E B é 3 por 3. É possível calcular o produto de A e B? Então, vamos ver primeiro se A e B é possível. Como é que a gente sabe que é possível? Você pega aqui, ó, os meios aqui, ó. Os meios entre uma e outra. Quando você está multiplicando uma por outra, você faz essa ligação. Se os meios forem iguais, ou seja, a coluna de A for igual à linha de B, é possível. Então, esse produto de A e B é possível. É possível. Só que aí A vezes B vai me resultar uma segunda matriz, que é a matriz A vezes B. Vou colocar aqui A vezes B. E como é que ela vai ser? Qual vai ser o formato dela? Aí você vai pegar os dois numerozinhos aqui, ó, que você não verificou, ó, 2 e 3, vai ser o resultado dela. Vai ser uma matriz 2 por 3. É assim que você faz. Então as de fora aqui vai ser o resultado, 2 por 3. Se você multiplicasse aqui, você ia chegar nessa matriz. Ele nem pediu isso, é teórica. Agora a gente vai pegar o resultado, mas não o produto C por A. Ah, não, ele nem perguntou como é que ficaria a nossa matriz, né? Ele já está pedindo aqui C por A. Então vamos fazer aqui C. C no caso é 3 por 2 vezes A, que é 2 por 3. Essa informação aqui foi uma informação extra, mas nem precisou aqui para nossa questão, tá bom? É a mesma coisa, a gente vai ver se o meio aqui é igual. Ó. C é 3 por 2. Então vamos lá, C 3 por 2. E A é 2 por 3. Opa, C e A é possível também, ó, são iguais. Então a gente pode fazer também o produto C por A. Então aqui também, ó, é possível. É possível. Então essa questão, ela está errada. Vamos marcar aqui a resposta errada. Tendo como referência um cilindro reto cuja base tenha raio de 4 centímetros e cuja altura mede 8 centímetros, julgue os itens a seguir. Questão 34. O volume do cilindro é igual a 128 centímetros cúbicos. Bom, deixa eu ver se eu tenho a forma pronta aqui do cilindro. Não tenho, eu vou desenhar um aqui rapidinho. Tem esse aqui. Beleza. E aí a gente tem aqui. Mais ou menos isso daqui. E ele fala que o raio do cilindro, tanto aqui embaixo quanto aqui em cima, né? O raio é de 4 centímetros. A altura é igual a 8 centímetros. Raio, altura. E quer saber o volume? Bom, o volume de um cilindro, às vezes você fica decorando a fórmula do volume. Eu costumo pensar da seguinte forma. Eu sempre sei a área da circunferência. E a minha base aqui de conhecimento é eu saber a área
de uma circunferência, né? Aqui tem uma circunferência aqui embaixo, aqui tem outra aqui em cima. E a área de uma circunferência é igual a π vezes r ao quadrado. Eu também sei, são duas coisas que eu sempre decorei na minha vida, é o perímetro aqui da circunferência, que é igual a 2πr. Pronto, são duas coisas aqui que você chegou para essa prova, se você viu que ia cair desenhos geométricos, né, figuras geométricas, você teria que mais ou menos saber. Mas você não precisa saber, por exemplo, do cilindro. Porque o do cilindro, você imagina o seguinte, se você calcular a área lá da base, e você vai chegar num valor, só que aí depois você coloca uma outra área em cima, bem fininha, mais uma área, mais uma área, mais uma área, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma. Quantas que eu vou colocar? O número que você tem aqui, ó, de altura, o valor da altura. Então, eu sempre penso assim, o cilindro, ele é a altura do cilindro pela área de uma circunferência, que a circunferência de cima é igual à circunferência de baixo é igual a de cima. Então é só a gente preencher esse cilindro com várias áreas de circunferências. Então você vai pegar o πr ao quadrado e vai multiplicar πr ao quadrado vezes a altura. Ok? Então vamos lá. πr ao quadrado. Π raio 4 ao quadrado vezes a altura. A altura é quanto? 8. O volume vai ser igual a 4 ao quadrado dá 16. 16 vezes 8 vezes π. 16 vezes 8 é igual a 8 vezes 6, 48. 8 vezes 1, 8 e 4, 12. 128. 128 o quê? Centímetros cúbicos. Centímetros cúbicos. Ok? Porque a gente tem a altura em centímetro, a área nos dá um valor em quadrado, quadrado vezes centímetro que tem mais 1 vai dar 2 mais 1, 3. 128 centímetros cúbicos. Resposta aqui correta. Questão 34. Vamos marcar ela como resposta correta. E aí, se você gostou dessa correção, deixa seu like. Já vamos emendar a correção da questão número 35. Diz o seguinte: a área da base do cilindro é 2 vezes maior que a sua lateral. Bom, primeiro de tudo é o seguinte: a gente tem que entender qual que é a composição de um cilindro, quando a gente está falando de área e não de volume. A área do cilindro, a gente pode aqui, ó, planificar o cilindro. A gente vai ter aqui, ó, uma circunferência em cima, uma circunferência embaixo, e a gente vai desenrolar toda essa capa que fica na lateral do cilindro, que na verdade é igual ao quê? A um retângulo. Opa. É igual a um retângulo. Então a gente tem uma base, duas bases e um retângulo. Sendo que esse retângulo, quando você desenrola ele aqui todo, quando você estica, essa lateral aqui dele é justamente o quê? O perímetro de uma circunferência. Perímetro da circunferência. Só que na questão ele está pedindo só o seguinte, ele está falando a área da base do cilindro, a área da base, ele não falou das bases, a gente tem duas. Eu entendo que ele está falando que a área da base do cilindro, então a gente vai pegar aqui, ó, só uma base, é 2 vezes maior do que a sua lateral. Então, não acredito que haja uma pegadinha aqui, porque ele não está pedindo a área total do cilindro, que seria 2 áreas da base mais uma área mais uma lateral. Vou fazer aqui a continha. Área da base. Qual que é a área da base? πr ao quadrado. πr ao quadrado. Isso aqui é a área da base. Então vai ser igual a π que multiplica 4 ao quadrado.
que é igual a 16. Π vezes 16. Então, essa aqui é a área de uma base. A lateral vai ser 2πr, que é a circunferência que eu estiquei, vezes a altura. Vezes a altura. Então, vai ser 2, que multiplica π, que multiplica o raio, que é 4, que multiplica a altura, que é igual a 8. Então, a gente tem que 8 vezes 4, 32. 32 vezes 2, 64π. 64π é igual a lateral. E 16π é igual a base. A área da base do cilindro é 2 vezes maior que essa lateral? Não, a lateral é maior que a base. A lateral ficou maior que a base. E mesmo que eu considerasse duas bases, ou seja, se eu pegasse π 16 vezes 2, porque eu não entendo que essa área da base ele esteja considerando as duas bases, mas mesmo que seja isso, que a gente multiplique por 2, a gente vai ter 32π. Ou seja, vai continuar a base sendo menor do que a área da lateral. Vai continuar sendo menor e justamente a metade, né? Então uma seria o dobro da outra. 2 vezes maior quer dizer que é uma vez mais 2. De qualquer forma, não dá certo, essa questão aqui está errada, porque é justamente o contrário. A lateral é maior do que a área da base. Questão errada. Independente da forma que a gente considere aí o que seria a base, se seriam as duas, se seria só uma, essa questão aí vai ser errada de qualquer jeito. Finalizamos aqui as questões número 34 e 35. E aí, eu vou tomar um golinho d'água aqui, enquanto eu corrigir essa prova inteira, e você aproveita aí para deixar o seu like, se inscrever no canal e vamos continuar com a correção das questões 36 e 37. Questões aí 36 e 37. Conforme eu falei para vocês, essa prova aqui eu redigitei ela todinha porque meu amigo que me enviou a prova, ele mandou a prova toda rasurada, então eu tive que refazer a prova todinha redigitando. Mas aqui nessa questão número 36, eu desenhei aqui o triângulo e ele pede na questão seguinte: a respeito do triângulo precedente, esse aqui, julgue os próximos itens. 36. O seno do ângulo alfa, que é esse aqui, que eu estou destacando, é igual ao cosseno do ângulo x, que é o outro aqui de baixo, o ângulo x. Questão teórica, né? Você olha assim, caramba, seno e cosseno na prova, não imaginei que eles iam realmente cobrar isso. Estava no edital, mas eu não estudei. Mas se você sabe o básico do que é um seno de um ângulo, ó, seno do ângulo, então ele está pedindo aqui o seno de alfa. O seno de alfa é igual ao quê? O cateto oposto ao ângulo sobre a hipotenusa. Que é igual, cateto oposto a esse ângulo alfa é quem está do outro lado aqui, ó, é o BC. É o segmento BC. Sobre a hipotenusa. A hipotenusa é o AC, é o maiorzão aqui do triângulo. Triângulo retângulo. Sobre AC. Beleza. Agora, ele fala que é igual ao cosseno do ângulo X. Então, cosseno de X é igual. Qual que é a forma do cateto? É o cateto do cosseno. É o cateto adjacente, ou seja, quem que está juntinho aqui do X? É o BC. Sobre a hipotenusa. Quem que é a hipotenusa? AC. É o maior aqui. É quem está oposto ao ângulo reto à hipotenusa. Está aqui. BC. Olha só.
Não é que os dois são iguais? Então, ó, carinha de feliz aqui, ficou parecendo carinha de triste, né? Carinha de feliz. E aí é igual, então essa resposta aqui está correta. Questão para a gente não perder tempo. Vamos marcar aqui questão correta. Mais uma questão do CESP conceitual. 37. A soma dos ângulos internos do triângulo é igual a 180 graus. Somebody love, né? Essa aqui, quem estudou trigonometria, viu o triângulo, a primeira coisa que ele descobre é que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus. Então, questão presente da prova. Essa aqui foi para você não zerar. Vamos dar o presente aqui para o candidato. Essa daqui, questão teórica, você não perde tempo. E vamos para as próximas questões, porque tivemos questões trabalhosas nessa prova. Vamos para as questões agora, número 38 e 39. Considere a figura precedente, que ilustra uma circunferência no sistema de coordenadas ortogonais x, o, y. Julgue os itens subsecutivos. 38. A equação reduzida da reta, que passa pelo ponto A e pelo ponto de interseção da circunferência com o eixo y, é y igual a x menos 5. Então, ele quer equação reduzida da reta. Reduzida da reta. Vocês sabem que existe uma formulazinha aí para achar a equação reduzida da reta, né? Se vocês não sabem, não estudaram, existe uma outra forma de resolver essa questão sem saber como é que a gente monta uma equação reduzida da reta. Então eu vou começar por essa aqui, para quem não sabe, um modo mais intuitivo, mais simples. Primeiro, a gente tem que saber o que ele pediu. A equação reduzida da reta que passa pelo ponto A, aqui está o ponto A, e pelo ponto de intersecção com o eixo Y, que está aqui, ó. Então a gente vai fazer uma reta. Ixi, saiu torto. Vou tentar desenhar certinho aqui. É mais ou menos isso daqui, ó. Essa aqui é a reta que ele está querendo descobrir a equação reduzida. E aqui, a primeira coisa é identificar que pontos são esses. A gente tem o centro da circunferência. Você vê que a gente tem aqui, ó, 1/4 da circunferência e aqui é o valor menos 5. Ou seja, o valor aqui também vai ser 5. 5 para baixo, menos 5. Então, a gente tem que até o centro também é o mesmo valor. Isso aqui é o nosso raio da circunferência. A gente deduz que esse aqui é o nosso raio. Apesar de não deixar muito claro essa informação aqui, mas pelo desenho, por ele repetir os mesmos valores, a gente vai considerar isso, que aqui é o raio. Menos 5, menos 5. E aí, se aqui o raio mede 5, ó, esse ponto A, a gente tem o ponto x e y. Ou seja, a gente tem x vale 5, y vale 0. Né? Y está aqui, ó. Tá no seu ponto 0. Aqui a gente vai ter outro ponto x e y. Só que o x aqui está no ponto 0. E y está no menos 5, conforme ele mesmo indicou, menos 5. Ótimo. Agora, a gente pode resolver essa equação fazendo um teste. Y igual a x menos 5. Se essa aqui realmente for a equação de reta, quando eu colocar o valor 5 para x, y vai ter que dar 0. Então vamos fazer isso? Então eu vou colocar o valor de 5 para x, y vai ser igual a 5 menos 5, y deu 0. Opa, bateu aqui, ó. Legal, bateu com esse ponto A aqui, tá certo. Agora eu vou fazer nesse ponto aqui, o outro ponto da reta. Onde, quando y é igual... Quanto é que vale x aqui? X vale 0. Menos 5. Y vai ser igual a menos 5. Bateu também, ó, 0 para x, eu coloquei o valor 0, e deu y igual a menos 5. Então, essa questão aqui, essa reta, essa redução de reta, está servindo para os pontos da reta. Então, nós temos aqui
que marcar como correta essa questão. A outra forma seria a gente usar aqui a fórmula de uma reta reduzida. Aqui, ó. Equação reduzida da reta. M de x mais n. Beleza. Mas aí como é que a gente acha esses valores para a gente fazer a nossa equação reduzida? Primeiro, você vai precisar de 2 pontos na reta. A gente tem? Tem. A gente tem lá ó, o x1, y1 e a gente tem o x2, y2. O x1, y1 eu vou considerar aqui, ó, 0 e menos 5. 0 e menos 5. 0 para x, menos 5 para y. E tenho também o 5 e 0. Pronto, peguei 2 pontos. E agora você vai aplicar a seguinte forma para calcular o primeiro valor aqui dessa equação, o valor de m. Então, o valor de m ele é o seguinte: y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Então, o valor de m, quem que é y2? 0. 0 menos 5 dá 0 mais 5. O que é x2 menos x1? x2 é 5. 5 menos x1, 5 menos 0. Então, vai dar 5 menos 0. Isso aqui vai dar 5 sobre 5, que é igual a 1. Opa, já achamos o nosso primeiro valor aqui ó, da fórmula, 1. Então, a gente ficou com y é igual a 1 que multiplica x mais n. Tá, mas e agora? Como é que eu descubro esse valor de n? Fácil também. Você usa qualquer um desses pontos que você tem da reta e substitui aqui na nossa equação, ó, y e x. Vamos pegar o primeiro aqui, ó, que o x vale 0. X vai valer 0. Ok? X vale 0. Mais n. Eu estou pegando esse aqui, ó, 0 e 5. Y é igual a menos 5. Então, n é igual a menos 5. Achamos o valor de n. Beleza. Esse aqui é o valor de n, que é menos 5. Já estamos aí com a nossa equação pronta. Y é igual a 1 que multiplica x menos 5. Y é igual a x menos 5, que bateu com aqui, ó, com a nossa resposta que a gente já tinha achado pelo método da substituição, para ver se ela valia para qualquer um dos pontos. Mas aqui é pelo método da fórmula, né, das fórmulas. A gente usou essa daqui para chegar a esses valores. Beleza? E agora vamos para a última questão aqui dessa página, a questão número 39. Vou descer aqui, ó, fazer a 39 bem aqui. A equação reduzida da circunferência é x menos 5 elevado ao quadrado mais y mais 5 elevado ao quadrado, que é igual a 25. Novamente, a gente tem uma forma para equação reduzida de circunferência. Reduzida da circunferência. E eu vou colocar ela aqui para vocês, qual seria essa fórmula que você poderia comparar com o que ele está colocando aqui e ver se vai ser verdadeiro ou falso. Deixa eu descer mais um pouquinho para colocar aqui a equação, que é x menos x0 mais y menos y0, tudo isso daqui elevado ao quadrado, igual a r ao quadrado. Será que nós temos todas essas informações? Será que temos? Quem que é o x0? Quem que é o y0? Bom, o x0 é esse ponto central aqui. É a coordenada do ponto central. No nosso caso, seria quem? O x0 seria o x, o valor de x aqui está na posição 5. E o y0 seria o menos 5. Então, a gente vai usar essas informações aqui para compor a nossa equação reduzida da circunferência. Então, o x0, y0 é igual a 5 e menos 5. Então, eu vou ter aqui x menos x0. Quem que é x0? 5 ao quadrado. Mais
Y. Quem é Y? Menos 5. Não, Y a gente não sabe ainda. Pode ser qualquer ponto que a gente colocar na reta. Menos Y0. Y0 é menos 5. Menos 5 vai dar mais 5 elevado ao quadrado. Igual a R ao quadrado. Quem que é R? É o raio, que a gente sabe também que é o valor igual a 5. 5 elevado ao quadrado. Então a gente vai ter x menos 5 ao quadrado mais y mais 5 ao quadrado, que é igual a 25. Vamos comparar com a nossa resposta que eles colocaram, olha lá. X menos 5 ao quadrado bateu, mais y mais 5 ao quadrado bateu, que é igual a 25. Então, essa questão aqui, eu também marco ela como correta, porque utilizando a fórmula da equação reduzida da circunferência, utilizando as informações aqui do desenho que ele nos passou, da figura, chegamos aqui à mesma equação. Beleza? Vamos, enfim, para a última questão da prova, questão número 40. Tá aí. Um investidor aplicou R$ 1.000 em um fundo de investimento que rende 10% ao mês e tem um período de carência de 1 ano. Se o recurso for sacado antes do término da carência, os juros serão calculados conforme juros simples. Após o período de carência, serão pagos juros compostos. Em hipótese alguma, a incidência de impostos ou taxas. Após 15 dias da data da aplicação, o investidor precisou sacar o dinheiro. Com relação a essa situação hipotética, julgue o item seguinte. 40. Pelos critérios do fundo de investimento, exatamente, após 15 dias, o investidor recebeu o montante de R$ 1.150, considerando-se um mês comercial. Então, investidor, ele tem um montante de R$ 1.000. Beleza. 10% ao mês, período de 1 ano de carência. Se o recurso for sacado antes do término da carência, os juros serão juros simples. Juros simples. Antes. Após o período de carência, ele recebe um pouquinho mais aí, juros compostos, juros sobre juros. Beleza. Juros compostos. A taxa é sempre a mesma, só que um é juros simples, outro é composto. Só que aí o cara colocou o dinheiro lá na conta e em 15 dias ele precisou sacar. Foi a data do saque. E aí ele te dá o valor que ele recebeu depois de 15 dias. Será que realmente foi isso? Bom, se ele tinha R$ 1.000 ao mês, ele recebe 10% a mais, então é 1.000 vezes 10% em um mês. Juros simples. Então, ó, eu vou cancelar esse 0, esse 0, esse 0, esse 0, vai dar 10 vezes 10, que é igual a 100. Então, em um mês, ele receberia R$ 100. Daqui você já mata a questão, porque ele fala que ele vai receber em 15 dias 1.150, sendo que nem em um mês ele consegue os 1.150. Então essa questão aqui já está errada. Ah, mas eu gostaria de saber quanto que ele realmente recebeu. Bom, então ó, R$ 100 está para mês comercial. O que é um mês comercial? 30 dias. R$ 100 está para 30 dias. Quanto que ele receberia em 15 dias? Então, a gente vai multiplicar cruzado. 15, 0 é igual a 30x. Cancela esse 0 com esse 0. X é igual a 150 dividido por 3, que é igual a 50. Ele receberia apenas R$ 50. Então, ele ficaria com 1.050 e não 1.150. Ok? Questão errada. Vamos marcar aqui questão errada. Fechamos a correção completa da prova Petrobras. Não tenho o gabarito agora para conferir com vocês, como eu sempre faço. Então aqui, ó, a seção do gabarito está em branco. O gabarito foi o nosso gabarito, tá bom? Deixa aqui o meu obrigado. Se você gostou da correção, deixa aí seu like.
E se por um acaso alguma questão aí eu tenha feito errado, porque eu não estou conferindo com gabarito, eu estou fazendo aqui com os meus conhecimentos, né? Pode ser que eu tenha errado. A gente volta aqui e corrige, tá bom? A gente identifica o que a banca colocou no seu gabarito, verifica se a gente fez alguma coisa errada, ou então a gente mantém com firmeza aí o nosso posicionamento para entrar com recurso. Eu deixo aqui o meu obrigado e até a próxima.